Muito bem, são 8h15. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje recebendo a Kelly Viter. Ela é presidente da OAB Mulher em Campos e falando sobre o aumento da violência contra a mulher agora nesse período de quarentena. E na sequência dessa entrevista, com vários temas, com vários assuntos, com a participação sua pela nossa live aí no Face, no YouTube, o nosso streaming de vídeo, né? E tivemos uma queda já na internet, eu acho que caiu geral, restabelecida agora com a Kelly e também com o Arnaldo Neto. O Arnaldo que deixava uma questão no bloco anterior e logo no final do questionamento caiu tudo. Eu acho que deu, não sei se caiu aí para vocês, a internet de vocês, mas aqui deu uma geral e nós temos dois sistemas de Wi-Fi aqui. Tem dois fornecedores de internet, caíram os dois simultaneamente. Bom, voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Arnaldo Neto. Oi, a Kelly também já ouve a gente bem? Sim. Opa, então vamos lá, eu estava aqui levantando, deixa eu tirar esse fone aqui, que eu estava ouvindo você pela FM para ver se a gente estava no ar, se não estava, né, para a gente tentar ir corrigindo aí. Isso tá uma loucura, essa internet. Eu estava ouvindo você pela FM, ouvindo pelo Facebook e tentando conversar com a Kelly aqui pelo Skype. E o homem não é muito bom de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então eu estava um pouquinho confuso até aqui. Vamos lá. Doutora Kelly, a gente levantava no bloco anterior, eu levantei um assunto que é um assunto que até a senhora já mencionou aí. A qualidade, digamos assim, da lei no papel, como é a Lei Maria da Penha, e a sua aplicação na prática. Eu lembrei de um caso de quando eu já editor da Folha, um repórter foi a DEAN fazer uma matéria com relação à medida protetiva que estava sendo descumprida, e a mulher falou que esperava que aquele pedaço de papel não fosse para enxugar as lágrimas dos filhos. Como que a senhora vê a efetividade desse trabalho, tanto de medidas protetivas como da Lei Maria da Penha mesmo, na prática aqui, sobretudo aqui na nossa região? Então, a gente tem tido evoluções, né? A medida protetiva, há um tempo atrás, se ela não fosse descumprida, ela não tinha essa penalidade da prisão. Ela agora, de 1 ou 2 anos para cá, se você descumprir, se o agressor descumprir a medida protetiva, ele pode ser preso. Então, isso já é muito positivo e já faz com que ele já pense 2 vezes antes dele descumprir a medida protetiva. Né? Agora, o que acontece é que, na grande maioria das vezes, a medida protetiva, ela é cumprida. O agressor cumpre a medida protetiva. Mas, lógico, tem aqueles mais teimosos que não vão cumprir. E vão ser penalizados. Né? Porque a gente, na sociedade, a gente tem aquelas pessoas que, mesmo sabendo que aquilo é proibido, que aquilo é crime, ele insiste em fazer. Da mesma forma é o agressor. Mesmo ele sabendo que aquilo é crime, que já existe uma determinação, que se ele não cumprir, ele vai ser preso, ainda assim ele descumpre e às vezes ele mata até. Mas o índice é muito baixo dos que descumprem em comparação às medidas protetivas que existem expedidas. Então é efetiva, é uma medida efetiva. Se a gente for comparar os índices das medidas protetivas expedidas e das medidas protetivas que foram descumpridas, é baixo o índice. Então, ainda a recomendação que eu faço para as mulheres que são vítimas de violência doméstica é que elas denunciem o agressor. Que elas denunciem, porque essa violência só vai aumentando de uma tal forma que vai chegar no feminicídio. E aí, quando a gente vai lá ver a questão do feminicídio, quando você vai ver se já existia alguma ocorrência, muitas vezes não tem nenhum registro de violência doméstica
daquela vítima na delegacia ou no Tribunal de Justiça, porque ela se calou durante anos, ela vivenciou ela silenciou aquela violência. E aí aquela violência foi crescendo, até que chegou no feminicídio. Arnaldo, doutora, essa questão da lei que a senhora falou, voltando só um pouquinho ao assunto, eu também concordo que é uma lei muito bem feita. Eu não sou advogado, mas a gente que acompanha e que lê e que vê os exemplos, o Arnaldo falou muito bem anteriormente, por que tem essas instituições e acabam, né? União, por exemplo, em Campos, não se sabe ao certo se é questão política, se é visão de governante, enfim. A lei brasileira, as leis brasileiras, por exemplo, são muito boas, exemplares aí para vários países, como a lei do idoso, é utilizada aí em vários países como base da lei, né, daqueles países. A lei do consumidor brasileira também é muito, muito, muito boa. É uma lei que também é utilizada como exemplo para outros países. Mas eu não vejo, e aí entra o grande problema dessa questão da violência também. Que são dois fatores que eu penso, e aí a senhora pode falar bem amplamente sobre isso e bem tecnicamente, que aí a gente vai esclarecer melhor até a minha opinião. A estrutura sistêmica hoje, a senhora acabou de dizer até que é cumprida as regras e essa coisa toda, mas a estrutura sistêmica hoje ela é muito falha, ela é muito ruim, igual a inclusão social. Existe uma lei maravilhosa, mas no papel, a coisa funciona muito bem no papel. Mas na prática, você vai ver, não tem fiscalização, não tem o apoio dos governantes, é aquela história que a gente já viu aqui. Encurtando, então, a minha posição assim, o meu pensamento temos uma lei excelente, mas o problema está na estrutura do sistema, né, que ainda peca em vários momentos, apesar de a senhora ter citado o cumprimento aí, né, das punições. E a outra questão, aí eu acho que é psicológica. Tem a mulher que tem medo de perder a família, de perder os filhos, de perder o contato com tudo, tem vergonha da sociedade de declarar isso, também para não perder aquela aproximação dos filhos, por exemplo. Dos filhos é um caso. O que a senhora acha disso tudo? Pode ser diferente do que eu estou falando? Então, o que acontece? O que acontece é que o agressor, ele usa esse argumento para poder intimidar a mulher dela a fazer a denúncia, né, da violência que ela sofre. Então, ele fala, se você for na delegacia, se você contar para alguém, você não vai poder levar as crianças, porque eu não vou deixar você levar as crianças, você vai sair daqui, você não vai ficar com nada da casa. Isso eles fazem, todos eles fazem. Mas não é isso que acontece. Na verdade, o agressor é ele. Quem talvez corra até o risco de não poder ter nem a guarda dos filhos, nem direito à visitação, é ele, o agressor. Se essa agressão que ele faz com a mulher traz algum reflexo que para os filhos, que afete psicologicamente os filhos, ele não vai ter direito nem à visitação. Aliás, ele perde até o pátrio poder, né? Aí, nesse caso, traduz aí, por favor. Ele não pode nem visitar? Como é que é? Se o juiz determinar o afastamento, nem visitar. Ele não vai poder nem visitar. Se essa agressão que ele fazia com a mãe das crianças trouxer danos psicológicos às crianças, o juiz pode determinar que ele não visite. Ô, doutora, o Cláudio levantou... Só uma questão, Arnaldo, aí você pode entrar com a sua, só a questão da estrutura sistêmica que eu citei, a senhora não comentou, por favor. A estrutura sistêmica de que forma? De tudo, de apoio à mulher, por exemplo, porque a principal é a segurança da mulher,
que vai transformar o pensamento dela. Bom, eu estou segura do que eu estou fazendo porque o meu agressor não vai estar aqui na minha casa amanhã pronto para me agredir novamente. Esse é o grande problema de violência contra a mulher, na minha opinião. Na verdade, o que a gente precisaria de ter um atendimento psicológico para poder fortalecer essa mulher, para poder fazer com que essa mulher entenda da necessidade dela denunciar. Então, por isso que eu vejo que é muito importante que a gente tenha um CEAM. Então, mas aí é que está. A parte psicológica, sim, eu concordo, mas vai ter estrutura para dar segurança a ela? Temos hoje isso no Brasil? Temos isso hoje em Campos? Nós temos, por exemplo, as medidas protetivas são para dar segurança. Se ela não for descumprida, o agressor vai preso. É para dar segurança. Certo. Agora a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que Sim. atende as pessoas que estão protegidas, que estão com as medidas protetivas. A importância... Então, está tendo uma medida protetiva que está sendo descumprida, se o agressor está batendo lá na porta da casa dela, quando ele é obrigado a manter uma distância de 300 metros, ou se ele está mandando mensagem pelo WhatsApp, ou se ele apareceu ameaçando, que seguiu em algum lugar, a Patrulha Maria da Penha está aí para isso. A Patrulha Maria da Penha, ela veio para poder atender as vítimas que têm medida protetiva. Era justamente esse assunto que eu ia levantar em cima da pergunta do Cláudio, quando o Cláudio colocou a questão dessa deficiência sistêmica, do sistema de uma forma geral, né? Queria saber a opinião da senhora como essa Patrulha Maria da Penha, a chegada desse instrumento da Polícia Militar, que a gente falou muito no bloco anterior e no início da conversa, da atuação da Polícia Civil por meio da DEAN e do Judiciário de maneira geral, né, do Legislativo, que formula as leis, e do Judiciário. Aí eu queria saber a opinião da senhora com relação à participação da Polícia Militar nesse contexto, sobretudo a partir da criação da Patrulha Maria da Penha. Então, na questão da Polícia Militar, tem a Patrulha Maria da Penha, que, como eu já disse, ela vem para poder atender essas mulheres que já têm a medida protetiva, e agora tem também o 190 da Polícia Militar. Então, se a mulher está sofrendo, porque existe o número 180 e o número 190. O número 180, na verdade, ele funciona mais para você buscar informações. Porque na hora da violência, ou para você saber como você denunciar, como proceder, para buscar informações. Na hora que a violência está acontecendo mesmo, que a mulher tá sendo violentada, o número que tem que ligar é o 190. Quando o vizinho está ouvindo a vizinha de baixo, do prédio vizinho, ou na rua, alguém passando na rua e está sendo violentada, sofrendo alguma agressão, tem que ligar para o 190. E essa história, foi um bom ponto até que eu já ia puxar isso também, essa história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso ficou para trás também, né, doutora? Viu qualquer tipo de agressão, tem que ligar para o 190, e a pessoa pode ser responsabilizada de alguma forma, por omissão, se ela estiver sabendo desse tipo de agressão e não comunicar às autoridades policiais? Então, tem um estado, eu li isso em algum lugar, agora eu não me recordo qual é o lugar, mas que foi, não sei se foi no estado ou se foi no município, que foi criada uma lei que se o vizinho, se o condomínio sabe que ali tem um casal que vive a violência familiar e algum vizinho não denuncia, ou o condomínio não denuncia, se omite, ele responde. Mas isso é um assunto ainda de um âmbito pequeno, né? Isso não é uma discussão nacional ainda, né? O ideal seria que isso fosse a nível nacional, né? De responsabilizar aquela pessoa que se omite, que não denuncia os casos de agressão. Porque quando você denuncia, muitas vezes você pode salvar até a vida da pessoa. A gente teve agora, por exemplo, em Itaperuna, um caso de uma menina jovem de 21 anos que ela foi esquartejada pelo marido. E aí os vizinhos relataram para o policial de que eles brigavam muito. Uhum.
né? Se os vizinhos tivessem denunciado nas vezes anteriores, em que se ouviu a discussão, em que se viu ele batendo na rua, porque não sei se isso aconteceu, mas se isso aconteceu, se os vizinhos tivessem denunciado, talvez não tivesse chegado aonde chegou. Então, é importante que se denuncie, sim. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, sempre. Ouviu, faz a denúncia. A denúncia pode ser anônima. Você pega o telefone 190 e liga e fala, olha, tem uma pessoa aqui que está apanhando. Tenta conversar depois com essa mulher, com essa vítima, né? Para poder orientar, explicar para ela as formas de violência. Porque, às vezes, o que acontece também? Às vezes, a mulher ela não tem nem ciência do que aquilo que ela está vivendo é uma violência. Como, por exemplo, lógico que numa violência física, a pessoa logo vai perceber que está sofrendo uma violência. Mas, às vezes, uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência patrimonial. E aí é importante a gente falar também, agora, em questões em tempos de confinamento, da violência contra as mulheres idosas, que estão confinadas, que estão sozinhas, que sofrem lá o abandono afetivo, ou que muitas vezes sofre a violência patrimonial de um filho que obriga a mãe a dar o cartão e vai lá, pega o dinheiro da mãe, os maus tratos do filho que não dá alimentação, que não dá o remédio, né? Então, a gente não pode esquecer que tem, com certeza, um índice enorme de mulheres idosas que também estão sofrendo, e muito, nesse período de isolamento social. Certo, certo. Agora, doutora, como que fica a situação, por exemplo, digamos assim, eu moro aqui num prédio, vejo um caso de agressão, denuncio. Vejo um caso de agressão do vizinho aqui, por exemplo, com a esposa, uma suposição. Aí a polícia chega, quando a polícia chega para atender a ocorrência, a mulher fala que não quer registrar. É um direito de não, mesmo sendo vítima de agressão, de não registrar, e tipo, isso não pode até desestimular a pessoa que acompanha o caso de perto a abrir mão de denunciar, achar que tem que deixar para lá, já que ela, a vítima, em alguns casos, não estou falando que isso é generalizado, é longe disso, mas em alguns casos acontece. Eu acho que todo mundo já conhece alguma história nesse sentido, que a mulher sofre agressão, alguém denuncia, mas quando chega às autoridades policiais, ela diz que não quer registrar a queixa. Tem essa possibilidade de não querer, sobretudo quando é um flagrante, quando a polícia encontra a mulher ferida, por exemplo? Tem essa possibilidade dela não querer. Agora, se o policial flagrar, vai ser preso em flagrante. Aí é o Ministério Público que vai decidir se vai dar continuidade ou não. Agora, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu fui lá, fiz a denúncia, denunciei, mas chegou na hora ela não quis. Falou que não estava acontecendo nada. E aí a gente ouve muitas vezes falar, mulher de malandro, sem vergonha, gosta de apanhar. Só que, na verdade, a gente julga sem saber realmente por quais motivos aquela mulher não quis denunciar naquele momento. Pode existir uma dependência muito grande, tanto emocional quanto financeira, todo esse contexto, né? Exatamente. Às vezes ela tem uma dependência emocional, às vezes ela tem uma dependência financeira, e aí ela tem medo de como é que ela vai viver sem aquela renda, porque ela não trabalha e quem sustenta a casa é ele. E aí, por conta da desinformação, ela também tem medo de perder os filhos, tem medo de perder a casa. É tudo uma questão de desinformação, porque ele vai ter que dar a pensão alimentícia. Se ela era dependente financeiramente dele, nunca trabalhou, ele vai ter que, durante um tempo, até ela se reestruturar, ele vai ter que pagar uma pensão para ela, ele vai ter que pagar uma pensão para os filhos. Então, às vezes, a mulher, a princípio, ela não denuncia por inúmeras questões. Porque tem vergonha, porque ela não tem uma família que apoia. Então, são diversos fatores que fazem com que a mulher, a princípio, não denuncie. E aí, por isso que eu volto na questão do atendimento psicológico, da necessidade de um fortalecimento dessa mulher, para ela se conscientizar, para ela
chegar a denunciar. Passou uma moto aqui, não acabei nem ouvindo a conclusão da resposta da doutora Kelly, mas faz parte, né? São os percalços do home office. Aqui, se vocês me permitem, eu acabei de abrir o Twitter agora e olha a matéria que está aqui no site UOL, vou até falar o nome, o crédito é deles, e diz o seguinte: minha história, fui estuprada pelo meu ex-marido por 3 anos, hoje tentamos ser bons pais. É a história da vendedora Sabrina, de 31 anos, que sofreu estupro marital. Acho que seria importante a senhora falar sobre isso também, doutora, que quanto mais a senhora explana melhor, quanto mais a senhora explica essa coisa assim de forma clara, como a senhora está fazendo, vai sendo também um encorajamento, acredito, que para muitas mulheres. E ela diz então aqui, sofreu estupro marital durante 3 dos 6 anos de casamento. Dessa agressão teve 2 filhos. Ela já tinha um menino, né, da relação concedida então com o companheiro, né, e chegou a levar o homem para a igreja, tentando salvar o casamento, numa tentativa aí de salvar. Mas ele voltou a ser agressivo. Moradora de Austin, em Nova Iguaçu, Sabrina encontrou forças e mandou o ex-marido embora. Né? Isso, agora, no fim de 2019, hoje eles estão em paz. Esse estupro marital também é outro tipo de violência doméstica, também de violência contra a mulher, e não é muito raro, né, doutora? Não é nada raro. É porque as pessoas têm um costume de visualizar o estupro só naqueles casos em que a mulher está passando na rua e aí vem uma pessoa estranha e força a ter uma relação sexual e estupra. Ou então quando é com uma criança, né? Um vizinho ou um parente que estuprou uma criança pequena, porque a gente vê, muitas vezes, se a criança tem 12 anos, fazem o julgamento de que, mas ela também, você viu o short que ela estava? Né? De culpar a vítima, que é uma criança de 12, de 14 anos. Né? E aí jogar a culpa nela. A gente está vendo agora um caso recente de um ex-Big Brother que saiu até na revista Marie Claire, de 3 vítimas de estupro que só agora foram denunciar o caso. E aí, mas ela está denunciando agora, a gente vê mulheres fazendo esse comentário pra gente observar como que a gente tem uma cultura extremamente machista, né? E a gente vê até mulheres tendo esse comportamento machista. Mas ela está denunciando agora porque ela está querendo aparecer. Gente, eu não conheço, nunca vi uma pessoa que quisesse aparecer porque sofreu um estupro. Ela não denunciou antes porque ela teve medo, porque ela teve vergonha. Porque é isso que acontece muitas vezes. E aí você falou da questão do estupro marital, que acontece em muitos casamentos e que a pessoa não tem consciência. Porque, na verdade, o estupro, o que é? Se você não consentiu, se você disse não e a pessoa insistiu, é estupro. Então, às vezes você está no casamento, você não quer ter relações sexuais, e aí o marido te força a ter relações sexuais porque você é a mulher dele, ele acha que você é um objeto, uma propriedade dele, que ele tem o direito de fazer sexo com você na hora que ele bem entender. E se você não quer, é estupro. Se você está dormindo e acorda com o seu marido fazendo sexo com você enquanto você estava dormindo, é estupro marital. Então, tudo é a questão, a gente parte do consentimento. Se não houve consentimento, é estupro. Se ela não autorizou, é estupro. Se ela disse não e ainda assim ele forçou, é estupro. Certo, doutora. Eu sei que esse assunto é bastante amplo, a gente poderia debater aqui durante muito tempo, mas
seriam 3 blocos, como eu comentei com a senhora, mas a gente teve esses probleminhas de entra e sai de Skype aí, a gente acabou estendendo os 2 blocos, né? E a gente já está em um bom tempo conversando sobre esse tema, e volto a repetir, teríamos muito mais sobre o tema para falar também. Eu queria aproveitar, a gente tem 5 minutos para a gente encerrar a entrevista, eu queria aproveitar esse tempinho também para falar sobre uma outra coisa, uma outra frente de atuação da OAB Mulher, que recentemente fez uma palestra com relação à participação das mulheres nas eleições, para a gente fugir, falar que existem outras linhas de frente de atuação, não só essa questão do combate à violência contra a mulher. E nessa perspectiva, a gente está em ano eleitoral, esse ano tem eleição municipal. A gente sempre ouviu falar da questão da cota, né, de 30% para as mulheres nas coligações. Esse entendimento mudou, né? Agora se fala de gênero, 30% de gênero, não pode ser 70%, não pode ser só a maioria mulher, embora isso nunca tenha acontecido, vamos deixar claro, mas tem essa cota aí de gênero de 30%, que continua sendo na prática para que assegure a participação das mulheres nas eleições, agora, nesse caso, municipal. O último congresso eleito, somente 15% era mulher, embora a mulher seja a maioria da população brasileira. Como que a OAB tem atuado para tentar reverter esse quadro, de fazer a mulher se inserir nesse contexto de representatividade na política eleitoral, que é importante, inclusive, na legislação de leis que vão influenciar na vida dela? Então, a gente faz esse trabalho de conscientização, dá palestras, né, para poder incentivar a participação de mulheres na política, porque realmente a gente tem uma subrepresentação de mulheres nos espaços de poder. A gente tem, aqui em Campos, a gente só tem 16% das cadeiras ocupadas por mulheres. Agora a gente tem o ano eleitoral, né? E aí tem agora a obrigatoriedade dessas cotas serem preenchidas por gênero, porque os partidos, o que acontecia? Eles usavam lá os 30% e só tinha lá os 30% das mulheres e não dava os recursos necessários para as mulheres. Às vezes dava só 10% de recurso para as mulheres. Agora, com a mudança da lei, eles têm que ter a reserva de 30% de mulheres candidatas e tem que ter... Uma moto aí acho que descobriu que a Arnaldo tá fazendo live aí. E tem que ter os 30% de recursos financeiros também para essa mulher participar, né? Porque assim, a gente vê que, apesar da gente ter lá a determinação de que tenha 30% de gênero, que pode ser 30% de mulheres e 70% de homens ou vice-versa, a gente ainda tem um índice muito baixo. A gente, por exemplo, ocupa na América Latina, eu tinha esse dado aqui em algum lugar, o 152º lugar, salvo engano, mas é um local assim, o ranking, né? Um posicionamento desse. Achei. No ranking de 190 países, o Brasil ocupa a 152ª posição em relação ao percentual de parlamentares, homens e mulheres nas câmaras dos deputados no mundo. É um índice muito baixo. Se a gente for ver nos países sul-americanos, por exemplo, a Bolívia aparece em segundo lugar. Tem 53,1% das cadeiras ocupadas por mulheres. A gente está lá no 152º lugar. Então, a gente tem no Senado 7%, na Câmara dos Deputados 15%, em Campos a gente só teve uma mulher prefeita, no Brasil a gente só teve uma mulher presidente, atualmente a gente só tem uma mulher governadora de estado. E nós, como você disse, somos mais de 50% do eleitorado. São mulheres. Então, a gente precisa eleger mulheres. Talvez a gente precise até que haja uma mudança na legislação para que esses 30% seja de reserva de cadeiras e não só de mulheres candidatas.
talvez seja necessário que a gente tenha uma reserva de 30% de cadeiras para a gente começar a ter essa equidade entre homens e mulheres. E aí agora, nessa questão da pandemia, a gente vê como faz falta a gente ter mulheres eleitas lá nos representando. Porque nesse momento de pandemia, quem mais sofre são as mulheres. São as mulheres que ficaram no sistema de tendo que trabalhar em home office, tendo que cuidar da casa, da alimentação, dos filhos, de estudar com os filhos, porque as escolas estão enviando matérias para casa, que ainda não é um ensino à distância, porque algumas escolas têm dito que é ensino à distância, mas não é ensino à distância, porque para ser ensino à distância teria que ser a mesma carga horária de aulas, e o que está tendo não é ensino à distância, mas de qualquer maneira a criança está com atividades para casa. Então a mulher, a gente vê, por exemplo, na área de saúde, mulheres são mais do que o dobro dos homens, dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros. E são elas que estão lá na linha de frente, são elas que estão lá se arriscando e estão em casa sem a sua ajudante, porque foi dispensada para ficar no isolamento social. Então ela está lá no plantão, ela está trabalhando e ela, quando chega a casa, ainda tem todos esses afazeres. Então, se a gente tivesse mais mulheres eleitas, talvez a gente tivesse tendo hoje outras políticas voltadas para as mulheres. Por exemplo, as empregadas domésticas que estão numa situação desesperadora. Quantas mulheres estão em casa sem receber dinheiro, sem receber o seu salário, porque estão em isolamento e foram afastadas do trabalho? E sem uma assistência, porque até hoje ainda ninguém recebeu essa renda emergencial. Gostaria de ser paga hoje, né? As coisas estão caminhando para acontecer, mas ainda assim vai ser um índice baixo de pessoas que vão receber. Entendi. Agora, essa questão da representatividade, a gente que acompanha política há um bom tempo, a gente sabe que muitas vezes as mulheres preenchiam essa legenda, como você mesmo colocou, não ficavam com recursos. Hoje mudou essa legislação por causa da fiscalização do recurso. Mas como que também poderia ser denunciado, ou poderia ser esclarecido a Justiça Eleitoral, abrir os olhos da fiscalização da Justiça Eleitoral, pelo fato de mulheres que estão ali mesmo só mesmo para, entre aspas, cumprir tabela, para que o partido tenha esse mínimo de mulheres na disputa. Porque é meio injusto, né? Porque você coloca ali as mulheres e você pega o resultado da eleição, tem candidato que tem 1 voto, 2 votos, só para justificar o nome dela na legenda, que é só uma forma de cumprir tabela. Sim, mas a fiscalização nessa eleição, ela está com os 2 olhos assim, olha, nessa questão. Entendeu? Ela está fiscalizando mesmo, e os partidos vão ser punidos. E eles podem até perder as cadeiras deles. Se for comprovada o uso de mulheres como laranja. Entendi. Então, a senhora acredita que essas mudanças, na perspectiva que teve agora, isso efetivamente vai ser aplicado nessa eleição? Sim, até porque para o partido não é mais interessante colocar uma mulher ali só para poder cumprir cota e a mulher ter só 1 voto. Porque quanto mais votos o partido tiver agora, é melhor. Porque na mudança... Sim, sim. Então, para o partido também não é interessante usar a mulher simplesmente para figurar ali, para poder fazer número, para poder cumprir os 30%. Ele tem que ter mulher que tenha voto. E o mais importante é conscientizar a mulher a participar nesse momento. O mais importante é conscientizar a mulher a participar desse momento, e mais importante é conscientizar as mulheres eleitoras da importância delas votarem em mulheres, para que elas tenham essa representatividade. E elas prestarem também atenção nessas mulheres que elas escolheram votar.
porque não basta ser só mulher candidata. Essa mulher, ela precisa ter políticas públicas voltadas para as mulheres. Tá ok, doutora. Nogueira, acho que a gente já está estourando o tempo um pouquinho, né? São 8h50. 8h50. Então é com você aí. Tá legal então. Doutora Kelly Vitter, muito obrigado pela presença, mesmo que virtual, da senhora. Depois que isso tudo acabar, vamos tentar naturalmente aí, através do Arnaldo, convidá-la novamente para que esteja aqui conosco, e aí com números mais positivos, né? Menos violência, se Deus quiser. E a gente está aqui à disposição da OAB Mulher. Sempre que precisar, pode nos acionar através do Arnaldo, diretamente aqui a gente. Estamos às ordens, sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, eu agradeço o convite, me senti extremamente honrada com esse convite de poder participar. E sempre que precisar também, a OAB está à disposição. É sempre muito bom estar esclarecendo a sociedade, né, dos direitos e dos deveres, das obrigações, principalmente nessa questão de violência contra a mulher, porque realmente falta muita informação. Tá certo. Tá certo, doutora, obrigado. Muito obrigada. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos e a todas. Obrigado. São 8h51. Arnaldo, podemos encerrar também nesse bloco, fechando direto aí, sem intervalo? A seguir a gente faz o intervalo, ou vamos ao intervalo aqui rápido também? E vamos fechando logo. Também não então tem nem mais tanto assunto para a gente abordar, né? Só falar rapidinho nesse fechamento, só que a gente não falou no primeiro bloco, que é a questão que a Ampetro, a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, que engloba Campos como presidente, o prefeito Rafael Diniz é o presidente da Ampetro, também acionou o STF pedindo aí para adiar o julgamento da partilha dos royalties, um assunto extremamente importante, sobretudo nesse momento de pandemia que o mundo vive, né? A pandemia, óbvio que é uma estrutura mundial, mas o Brasil vem sofrendo esses impactos agora, Campos também, e ainda perder os royalties, que existe essa perspectiva de partilhar, seria muito difícil. Então a Ampetro já ingressou também com esse pedido para adiar o julgamento previsto para daqui a 20 dias. A Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores de Petróleo, que é presidida pelo deputado Vladimir Garotinho, e a bancada fluminense, a bancada do estado do Rio de Janeiro. São 46 deputados, se não me falha a memória, são 46 deputados federais, e a bancada também ingressou ao STF pedindo aí a suspensão desse julgamento, ao menos até que se estabilize essa questão econômica, porque os impactos vão ser muito fortes também nos estados e municípios, porque a arrecadação está caindo, né? Com a indústria parada, com o comércio parado, não todo, os serviços essenciais, tanto da indústria quanto do comércio, continuam em funcionamento, mas isso vai refletir certamente em queda de receitas para os municípios. Então eles pedem que, pelo menos por hora, seja suspenso aí o julgamento dessa liminar que perdura aí desde 2013, já é um bom tempo, né? Mas pede-se aí que se segure mais um pouco, enquanto estados, produtores e não produtores, buscam um acordo que não essa partilha aí que pode decretar a falência do estado do Rio e também dos municípios produtores de petróleo. Perfeito, Arnaldo. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia de trabalho para você aí, né? E amanhã a gente volta, amanhã é sexta-feira santa. Sexta-feira, feriado, né? Mas estaremos aí. Estaremos aí, estamos correndo atrás de um entrevistado. Perfeitamente, um grande abraço, um bom dia para você, mais uma vez aí a fantástica doutora Kelly, muito obrigado pelo carinho, né, lá da OAB Mulher, presidente da OAB Mulher em Campos, e a você ligado aqui no Folha no Ar, primeira edição, muito obrigado também. Amanhã, a partir das 7 horas, estaremos ao vivo, até porque tem até vários memes aí na internet, Arnaldo, que hoje é domingo. Hoje é domingo e todo dia é domingo agora para muita gente, o que não é o nosso caso. Não, certamente não. Para quem fecha o jornal às 2 da manhã e volta para a rádio às 7, certamente não. Não, e mais, tanto cansativo, a gente está trabalhando 2, 3 vezes mais do que o normal. O trabalho em casa, o trabalho em casa ele faz com que você... primeiro a disciplina, né? Que é difícil você ter disciplina de realmente sentar o computador para trabalhar. Você acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas
acaba sobrecarregando por isso. Você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e não tem um foco, né, no ambiente de trabalho. Isso não é todo mundo, mas com a maioria das pessoas acontece isso. Então, como você não consegue focar no trabalho, você acaba levando mais tempo preso com ele. E é bom que se tranque a cozinha. Eu não quero nem subir a balança depois dessa quarentena. A gente volta a correr pelo menos depois. Melhor. 8h55. Este foi o Arnaldo Neto, jornalista do programa Folha no Ar, primeira edição, em home office. Hoje conversamos também com a doutora Kelly Vitter, presidente da OAB Mulher Campos, e a gente volta com o Folha no Ar amanhã, e na sequência tem música e muito mais informação para você aqui na Folha FM. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Segue a nossa programação. A Proteus, moderna empresa